Jesus nos abençoe, nos ampare, que possamos rogar a Deus, nosso Pai, e aos bondosos Espíritos, que nos auxiliem o nosso entendimento e a nossa compreensão. Na doutrina espírita, nós temos aprendido sobre as leis de Deus, nós temos aprendido a imortalidade da alma, mas a humanidade, de alguma forma, ainda muitos estão longe desses ensinamentos. Jesus, lá em Mateus, no capítulo 13, ele conta uma história, uma parábola, que nos chama a atenção e também não deixa de ser um convite para esse trabalho de ser o semeador. A semente do Evangelho, Jesus a distribuiu por onde caminhou. Que esse exemplo de conhecimento que nós já temos sobre o seu Evangelho, nós também, por onde nós caminharmos, possamos lançar essa semente. E na parábola do semeador, que é o nosso foco na noite de hoje, no dia de hoje, ele mostra que essas sementes lançadas, algumas caíram ao longo do caminho, outras em lugares pedregosos, outras entre os espinheiros e outras na terra boa. Então, essa semente do Evangelho do Cristo, até hoje, ela continua sendo lançada e nós vamos descobrindo a beleza desses ensinamentos de Jesus, que muita nos ajuda a vencer as nossas imperfeições. Então, um mundo de expiação e provas, onde o mal ainda predomina, aos poucos vai se renovando, vai melhorando, na medida que nós também vamos nos renovando. Então, esse processo da semente do Cristo já tem aí mais de 2000 anos. Então, aquela semente, aquele que semeia, saiu a semear. Nós podemos ser a figura do semeador. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho. Aí os pássaros do céu vieram e a comeram. Jesus, então, ele está mostrando para nós que o espírito maligno vem e arrebata o coração. Esse é a semente que cai ao longo do caminho. Quem são os homens, as pessoas? São os indivíduos ainda imaturos, não preparados para a semeadura. Expressam essas pessoas, e nós já tivemos isso, expressam mais pelo estômago e pelo sexo. O coração se mostra insensível ao apelo da ordem mais elevada. Então é o homem ainda muito preocupado com as suas necessidades físicas, nenhum interesse para os assuntos da alma. Ao longo do caminho, se nós observarmos essa aplicação da parábola do semeador, nas diferentes categorias de espíritos, de espíritas, né, que nós já aceitamos a imortalidade da alma, a vida futura, a reencarnação, e também a comunicabilidade entre os vivos desencarnados e os vivos encarnados. Então, ao longo do caminho, os espíritas, vamos dizer que são aqueles que prendem-se ainda aos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles. Ou seja, não ajuda a melhorar o seu comportamento. Ainda continua distante de qualquer tipo de mudança interior, mas a semente, o Evangelho, foi trazido a eles todos. É uma questão de aproveitamento.
A outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade. A terra onde haviam caído, né? Mas levantando-se o sol, as queimou. E como não tinha raízes, secaram. Então, no dizer do Cristo, nas pedras, né, nos lugares pedregosos, escuta a palavra com alegria, nós escutamos essas palavras com alegria. Como não tem raízes, aí vem os obstáculos e vem as perseguições. Então, quem são essas pessoas? Quem são esses homens, esses seres? Então, são pessoas com entusiasmo facial, não entrando dentro de si as forças suficientes para vencer o comodismo, para vencer os vícios que estão ainda enraigados, não tem forças, não tem o querer para vencer os maus desejos. Então as pessoas se sentem incapazes de reformarem os seus maus hábitos. Então muitas vezes as pessoas, quando recebem esses ensinamentos e percebe a vida que leva de facilidade, de prazeres, então ele precisa ter mudanças. E o meio do qual ele está situado consegue prender ele nesses maus hábitos, né? São vícios arraigados da alma que atravessa as reencarnações. E o chamamento chega, mas não encontra força em si próprio para se modificar e se renovar. Então sente-se dificuldades. Então nós vamos perceber que nos espíritas, né, quem são esses, né, que caem no lugar pedregoso? São aquelas pessoas que preocupam-se com o brilho das comunicações. Aí, após ouvi-las, conservam-se frios e indiferentes. E muitas vezes, desse chamamento, aí tem o problema do comodismo. Então tem o desculpismo para tudo. Ainda estou novo, ainda tem que construir muita coisa, tem que aproveitar muita coisa. E pode construir e aproveitar dentro de um comportamento de moral cristã, né? Mas não observam isso. E aí também se perde, né? Então ele não tem força para vencer a matéria e pensar na alma, né? São pessoas que ainda está muito arraigado às necessidades da matéria. A outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, os abafaram. Então, com Jesus, eles ouvem as palavras, a ilusão do mundo, né? Tem as riquezas que sufocam em si as palavras que eles ouviram e se tornam infrutíferos, então não produz. Então, nos homens, na sociedade, e nós também, vamos encontrar aqueles que, embora tenham notícias, admirem e louvem o Evangelho, ficam presos ainda às suas conquistas materiais. Não se renunciam ao tesouro terrestre. Então aí tem os apegos à matéria que conquistaram. Quando nós falamos ou pensamos nessa parábola do semeador, nós temos também que aqui observar que quando nós deixamos o corpo físico nessas condições, também não há mudança do lado de lá, na espiritualidade. O fato de estarmos sem o corpo físico, nós ficamos presos aos nossos desejos, às nossas conquistas materiais, e em espírito não nos afastamos dessas conquistas que já tivemos na matéria e sofremos. Então, quando estudamos as obras de André Luiz, então nós vamos perceber que a humanidade, vamos dizer assim, os espíritos desencarnados, muito próximo à crosta, que é a sua grande maioria, ainda estão muito, muito indiferente
as suas necessidades de espíritos para a vida eterna, para buscar a felicidade. Muitos, mesmo no mundo espiritual, precisam continuar recebendo esse apoio de aprendizado do Evangelho do Cristo. Ou seja, não tem base nenhuma adquirida quando no corpo carnal e continua do lado de lá da mesma forma. Então nós vamos observar que por milênios nós estamos reencarnando e essa semente do Evangelho não produz os frutos da virtude, que é o que mais necessitamos desenvolver na qualidade do nosso coração. Então, os espíritas, né, uma categoria de espíritas que pode simbolizar essas sementes entre os espinhos, são aquelas pessoas que reconhecem e admiram os bons conselhos para serem aplicados nos outros e não em si próprios. Então ele acha que os outros que ele precisa aplicar esses conselhos, geralmente são aquelas pessoas que lhe causam algum desconforto, né? Que ele não se sente bem. Então ele quer ver essa pessoa melhorar, mas não quer a si se melhorar. Então ele tem todos esses ensinamentos, mas não dá a devida atenção porque não quer aplicar a si próprio. Então esse tipo de conflito também existe nos frequentadores da casa espírita. Ainda não é aquele que aprendeu também a semear a palavra de Jesus, que é levar esse conhecimento de espiritualidade, é levar a esperança a esses corações aflitos que vivem em dificuldade. Então o Evangelho tem muita aplicação para todos nós. E a outra parte que finalmente caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes, 100 por um, como diz o Jesus, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Ou seja, a terra boa é aquele que recebe o Evangelho do Cristo, a sua palavra, aplica a si mesmo e percebe a grandeza de melhoria íntima da felicidade que vai construindo dentro de si. Então, a imortalidade da alma, a vida futura, passa a ser uma meta de melhoria constante para que, em estando melhor como espírito encarnado, vai estar melhor na espiritualidade e vai estar cada vez melhor nas próximas reencarnações. E, quiçá, um dia, isso vai acontecer, possamos, adquirindo essas qualidades do coração, merecermos estar reencarnando para ainda continuar nossa depuração em planetas, em orbes de mundos melhores do que a Terra, né? Vencer todo o aprendizado que a Terra nos traz. Então, na Terra boa, o espírita é aquele que recebe as instruções dos espíritos, são quais sementes que caem em terra boa e dá seus frutos. Então, quais são os frutos daqueles que aplicam em si a semente do Evangelho, os conceitos do Cristo? É aquele ser que aprende a perdoar, é aquele ser que vence o ódio, que vence as mágoas, que vence os ressentimentos, é aquele que aonde tem dificuldade ele vai na função de pacificador, é aquele que tem a virtude da humildade na sua busca constante, e é aquele que aprende a dividir, a repartir, desde o conhecimento, como também os bens materiais que chegam à sua mão, entendendo que esses bens é somente um empréstimo que Deus concede para que na sua utilização gere progresso social e gere progresso moral, intelectual em nós próprios, já entendendo que o corpo físico em se desgastando e o espírito, a alma se desligando, volta à espiritualidade. Então, nessa passagem de que nós observamos do semeador, então, primeiro, Jesus
ele mesmo saiu a semear. E nós, adquirindo esses conhecimentos, entre pouco ou muito conhecimento, nós podemos também fazer esse papel de semeador. Então Jesus, quando ele sai a semear, nós vamos observar que ele semeou onde? Entre os humildes, aos amigos de Nazaré, doutores de Jerusalém, fariseus palavrosos, pescadores simples, aos justos, aos injustos, ricos, pobres. Ele semeou entre os doentes do corpo e da alma. Ele semeou entre os velhos, jovens, mulheres e crianças. Então percebam que ele semeou no coração do ser humano necessitado que o procuravam, e mesmo aqueles que o não procuravam e que tinham interesse, mesmo não aceitando, ele semeou nesses corações, deixou lá para que fosse ali meditar. Agora, Jesus, nós podemos observar, quando a conhecemos pela doutrina espírita, na questão 625 do Livro dos Espíritos, o modelo e guia é Jesus para nós. Então, se nós estamos aqui num planeta de expiação e provas, e podemos pensar na vida eterna, aonde habita o Espírito Jesus, que comunidade ele está. Então, ele ausentou-se da grandeza que se acolhe e veio até nós. E para ele, para Cristo, embora fosse fácil fazer ser substituído por milhões de mensageiros, então ele veio, ele próprio, a estar aqui conosco, conviver conosco. Então que o comportamento do Cristo seja o nosso. E à medida que isso vá acontecendo, possamos ir ajudando aqueles que nos cercam. Aí o mundo vai melhorando. Então, que nós aprendamos a sair para semear. Esse é o convite. E sair como? Sair de si próprio, a fim de nós beneficiarmos corações alheios. Ensina o Espírito Emmanuel. Então, o interesse geral é nós sairmos do nosso eu, vencer o egoísmo, vencer o orgulho e lançar essa semente. E também nós temos que aprender, ensina os espíritos, a sair das nossas comodidades. Entender que essa comunidade onde nós estamos inseridos, e esse trabalho de semear, é um trabalho, vamos ser ali um soldado, não é general, é ser um soldado do Cristo. Como diz Batuíra, é um soldado a serviço do Cristo, com simplicidade, com humildade, com paciência, com tolerância. Então, o objetivo do convite do Cristo é auxiliar, amparar, consolar e instruir sobre essas verdades da imortalidade da alma, da reencarnação, da vida eterna, para que as pessoas comecem a colocar um freio nos seus desmandos, um freio na violência que está se gerando, e ele saber que tem uma lei de ação e reação. Então aí a fraternidade vai se estabelecendo no nosso planeta. Aonde nós vamos semear, né, com esse objetivo? Onde encontrar a terra das almas sufocada pelos espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedra ou intoxicada de pântanos. Esse é o trabalho. Então perceba que não tem facilidade. E é aí que nós vamos adquirindo a sabedoria, vamos adquirindo a maturidade e vamos adquirindo as virtudes. Porque nós saímos do nosso comodismo, para ir de encontro às almas que sofrem, estão perdidas, desorientadas, e precisamos mostrar ali
um rumo a essas almas. Então, isso tudo são oportunidades que nós podemos fazer para ajudar o nosso semelhante. Aí nós temos também que observar que nós estamos sendo em muito ajudados pelo plano espiritual. Muitos, quando estávamos em dúvida, trouxeram as informações, jogaram as sementes que nós vamos aos poucos desenvolvendo. E toda semente lançada, não vamos esperar os frutos. Jesus vai cuidar dessa sementeira que nós lançarmos. Então, todos nós estamos capacitados para isso. E para nós fazermos um encerramento, tem uma mensagem de Emmanuel que mostra com clareza para nós esse trabalho de levar o Evangelho do Cristo adiante. Então ele diz assim: os vícios, tentações e prazeres do mundo não devem constituir obstáculos para que vivamos bem com os homens de nossa época, reportando sempre os nossos atos ao Criador. Teremos o auxílio e intuição necessários nos momentos decisivos de nossa vida. O convívio com o semelhante é o meio que Deus nos concede para desenvolver em nós o sentimento de fraternidade e amor ao próximo. Esse é o convite que se estende a todos nós hoje, mormente, na doutrina espírita. Então, os espíritos nos cercam, nos ajudam, quando nós queremos nos ajudar e ajudar aqueles que estão junto a nós nessa sociedade que ainda convive com muitas dificuldades. Não desanimemos. O mundo vai melhorar, está melhorando, e Jesus conta com o nosso apoio como soldado para servir ao seu Evangelho. Muita paz, que a luz do Cristo continue iluminando o pensamento e o coração de cada um de vós que nos ouve neste momento.